A nossa análise agora vai começar por economia. Vamos trazer para vocês as informações, os fatos, depois a gente vai destrinchar. Mas vamos começar com o ministro Paulo Guedes. A comemoração dele hoje foi pelo aumento da arrecadação do governo federal. Claro, ele está se referindo a números que confirmam as previsões que ele vem fazendo de que a economia brasileira surpreenderia positivamente os analistas. Vamos conferir primeiro na reportagem de Tainá Farfan. A arrecadação do governo federal superou as expectativas do mercado. Impostos e contribuições somaram 181 bilhões de reais em junho, o sexto recorde mensal consecutivo no ano. É o maior valor para toda a série histórica do mês, iniciada em 1995. De acordo com o ministro da Economia, o grande vetor desse aumento foi o lucro das empresas. Paulo Guedes comemorou o resultado, que vem no momento de redução de impostos pelo governo federal e de alta de juros do Banco Central. Apesar dos juros altos, no momento, como combate à inflação, o Brasil consegue sustentar o crescimento. A solução no Brasil é justamente perseguirmos e prosseguirmos no caminho da prosperidade, que é esse caminho de redução de impostos, simplificação de alíquotas. Diante dos números, Guedes voltou a defender os programas de transferência de renda. O Estado tem que ir para a área social, por exemplo, exatamente com programas de transferência direta de renda, por exemplo, como acabou de ser aprovado pelo Congresso Nacional, e abrindo espaço para os investimentos privados. Guedes falou por cerca de 10 minutos e encerrou o pronunciamento com um recado aos críticos da política fiscal do governo. Os fatos são: o Brasil está crescendo, as contas externas estão em ordem, as contas públicas estão em ordem, o resto é narrativa. Guedes adora um papo de política, né? A gente vai ter ele aqui na roda alguma vez. Tá convidado, aliás. Porque, olha só, Raquel, nós temos evidentemente o que qualquer ministro da Economia faria na situação dessa, que é defender a política econômica e sinalizar para aqueles que operam na economia, tomam decisões de investimento ou de consumo, que as perspectivas são favoráveis. Agora, lá fora, percepção de risco para investimentos no Brasil piorando, segundo agências internacionais. Como é que a gente combina isso? Parece uma incongruência, né, William? Exato. Porque o ministro diz, o Brasil está crescendo, é fato, a arrecadação está subindo, as contas externas estão em ordem. Então, por que o risco Brasil está aumentando? Eu separei aqui, primeiro, os indicadores do que seria esse risco, essa aversão ao Brasil. O câmbio, ele é o mais simples para as pessoas entenderem e mexe no preço de vários produtos. No último mês, o dólar subiu 7,4% e encostou em R$ 5,50 hoje. Depois, o custo da dívida brasileira. Olha só, 30 dias atrás, o Tesouro pagava juros de IPCA mais 5,9% para quem comprasse o seu título de vencimento mais longo, 2055. Hoje, a União está pagando IPCA mais 6,4% para rolar esse mesmo papel. E, por fim, o CDS, conhecido como Risco Brasil, que é um tipo de seguro para um eventual calote de dívida. Esse indicador estava em 280 pontos no dia 21 de junho. Ele chegou a bater em 320 pontos na semana passada e hoje está em 295 pontos. Então, se tudo vai tão bem no Brasil, por que essa piora? Porque o mercado olha para frente. E essa piora está sendo provocada por fatores internos e externos, pelas perspectivas desses fatores. Primeiro, e só ressaltando, é impossível determinar aqui o peso de cada um. Eu não vou conseguir te dizer se pesa mais o ambiente internacional ou interno, mas o ambiente lá fora está, sim, muito complicado. Com a inflação muito alta, os bancos centrais ao redor do mundo estão sendo obrigados a subir a taxa de juros. O Banco Central Europeu, por exemplo, hoje elevou pela primeira vez os juros em mais de uma década. Com os juros mais altos, cresce a perspectiva de uma recessão global, o que já derruba o preço das commodities, impactando o câmbio aqui no Brasil. E no fronte interno,
no fronte interno piorou o risco fiscal, apesar da arrecadação mais alta depois da aprovação da PEC dos benefícios. Há muitas dúvidas sobre lá na frente qual vai ser a política fiscal do próximo governo, e o risco político também cresceu, embora os investidores ainda não trabalhem com uma ruptura institucional no país. Raquel, eu mesmo, né, uma série de ponderações para induzir você a entrar um pouquinho mais nesses aspectos, mas eu queria colocar os dois analistas políticos nisso. Evidentemente que a ideia aí é que vocês façam o seguinte papel, né, começando por você, Caio. Veja só, perspectiva de risco, que a Raquel estava descrevendo agora, está muito associado ao ambiente político. Aí então, parece uma pegadinha, mas não é uma pegadinha, Caio. O que você diria para um investidor estrangeiro que perguntaria a você, Caio Junqueira, você é um renomado repórter político brasileiro, você sabe o que está acontecendo na política, está perigoso para mim? Eu sugeriria para esperar... Falar com a Raquel, não? Não, eu sugeriria para esperar a eleição. Para esperar a eleição. E principalmente o pós-eleição. E principalmente a semana posterior ao resultado final da eleição, seja no primeiro ou seja no segundo turno. Muito embora tudo que aconteceu nessa semana deu um sinal claro de instituições e sociedade civil juntas, pelo que o professor Oscar falou, juntos pela regra do jogo. Não se trata aqui, isso é muito importante a gente pontuar, até em questão de imprensa, não se trata de ser pró-um ou pró-outro, de ser pró-Bolsonaro ou ser pró-Lula, é pró-regras do jogo, né? E se as regras do jogo são essas, elas devem ser respeitadas. Então eu penso que se por um lado, para um investidor que quer pôr dinheiro aqui, poxa, vamos ver o que vai acontecer. Por outro lado, esta semana deixou claro que, a despeito de você ter um player político, talvez o principal do país, porque é o presidente da República instigando e incitando e se colocando como contrário a um possível resultado eleitoral, você tem todo o resto, praticamente todo o resto, né? Civil, jurídico, empresarial e institucional, principalmente, mais de 70 notas, dizendo, opa, né, aqui estamos trabalhando pelo respeito ao resultado eleitoral. Thaís, o ministro Paulo Guedes, ele engage himself, né, como se fala em inglês, em português, deixa eu ver se eu traduzo direto isso, ele gosta de se engajar, inclusive no contato com os jornalistas, para reiterar o que ele acha que, por exemplo, o jornalismo profissional não está enxergando. Foi o que ele falou no final dessa intervenção dele, ele diz assim, olha, eu tenho os fatos, o resto são vocês que criam narrativas, insinuando não, ele está falando com toda clareza, que as narrativas não correspondem aos fatos. Agora, os fatos da política, que a Raquel colocou no telão dela, são fatos, como o Caio diz, que fazem com que as pessoas pensem duas vezes antes de tomar decisões. Mesma pegadinha para você, Thaís. Investidores estrangeiros, Thaís, você é tão bem informada, você passa o dia comendo, jantando, almoçando política. Como é que tá para mim? William, eu vou na do Caio e talvez eu sugeriria deixar até para 2023. Porque o cenário que a gente vê não é, e aqui faço uma ponderação em relação ao ministro Paulo Guedes, não é o cenário que o ministro Paulo Guedes trabalha. Por quê? Porque Guedes, em muitos momentos, ele está fechado ali na sua área, no Ministério da Economia. A gente sabe que de vez em quando ele dá uns pitacos na política, mas eu volto a dizer aqui o que eu já disse algumas vezes, que é impressionante como o governo não consegue capitalizar aquilo que ele poderia ter capitalizado durante esse período, durante esses quase 4 anos que estão prestes a ser completados. Por exemplo, o governo poderia ter agido de uma outra forma antes de aprovar essa PEC kamikaze. Poderia ter feito uma política pública, já que a gente está enfrentando ainda uma pandemia do coronavírus. E todas essas ações, elas foram sendo deixadas de lado. Então, talvez por isso, o ministro Paulo Guedes também tenha que dizer para ele todos os dias em frente ao espelho que ele está fazendo aquilo que ele se propôs a fazer, porque senão, para ele também seria difícil continuar. Afinal de contas, muitas de suas bandeiras foram derrubadas, William. Agora a gente ouviu, por exemplo, ele falar nessa
nessa fala que a gente transmitiu sobre auxílio, né, sobre benefícios sociais, algo inimaginável para uma declaração de Paulo Guedes no primeiro ano do governo. Raquel, na apresentação que você fez ali no telão, a gente percebe a complexidade do jogo entre os fatores e achei que você, profissional como você deixou bem claro que é um tipo de jogo que é muito difícil estabelecer exatamente qual é o peso específico de cada um nos cenários que a gente possa desenhar. Mas acho que está na cabeça do nosso público um pouco pedir a você esse esforço. Se a gente considera o cenário internacional, hoje, em 11 anos que o Banco Central Europeu não subia juros, isso sinaliza uma expectativa de recessão lá fora. Se a gente considera que os juros reais brasileiros subiram muito rápido e estão muito altos, se a gente considera essas questões de imprevisibilidade da política que a Thaís e o Caio estão assinalaram, mesmo assim você consegue ou você se sente desconfortável de tentar traçar um cenário como que esses aspectos todos se combinam? William, hoje eu fiz exatamente essa pergunta para vários bons economistas. O que está pesando mais, o fronte externo ou o fronte interno? Não dá para saber porque está bastante complicado e muito volátil. Eu não atribuiria toda essa piora de risco fiscal de jeito nenhum a ambiente interno, somente. Nós temos o risco político, nós temos a piora do risco fiscal, mas o governo Jair Bolsonaro e a gestão de Paulo Guedes, agora que está terminando, ela tem uma avaliação até que positiva. Não foi o que se imaginava, o que se esperava bastante de Paulo Guedes, mas teve avanços, teve o saneamento, você teve reforma da Previdência, você tem um fiscal que não está terminando tão ruim quanto se imaginava. Mas falta muito ainda. E esse finalzinho de governo, ele indicou uma perda de rumo, um tudo ou nada pela reeleição. E aí você junta isso com um cenário externo, que é o mais complicado em muito tempo. Há quanto tempo não se via inflação nos Estados Unidos nesse patamar? 40 anos. Então, é um cenário muito delicado. Eu não consigo dizer para você se é 50% aqui e 50% ali.